Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da honra, da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, vinda da parte do meu Deus, és o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui João vai falar sobre a carta de Filadélfia. Quantas cartas João escreveu? Vou fazer que nem o pastor Daniel. Quantas? Que isso, temos um crente aqui. Quantas? 7 cartas. 4 delas ele faz duras repreensões. 2 ele elogia e 1 ele repudia. A gente vai ver quando João escreve essa carta de Filadélfia, ele estava em um dos piores momentos da vida dele. Ele já estava idoso, todos os outros discípulos já tinham praticamente morrido, e ali ele escreveu essa carta quando ele estava em Pátimos. Mas só vou recapitular um pouquinho antes. Ele pastoreava uma igreja em Éfeso. Ali ele fazia o pastoreio e tinha um imperador chamado Domiciano. Acabou acontecendo algumas coisas que o Domiciano falou assim: você precisa me adorar. Ali a gente tinha 2 adorações. Uma que era do imperador Domiciano e o outro que era do rei de... Era uma deusa deles, Artemis. E João falou assim: não vai rolar não vou adorar ninguém não. Aí o Domiciano falou: não vai? Vem cá. Pegou ele e levou ele para a ilha de Pátimos, que é uma ilha que fica na Grécia. Ali a Bíblia vai falar, e a tradição também vai falar, que o imperador cercou a ilha, fechou com guardas e não tinha acesso, só mesmo os romanos tinham acesso ali. Então a primeira lição que a gente tem aqui é que, independente das circunstâncias, independente da situação, independente de tudo aquilo que você está vivendo, se Deus quiser abrir os céus e te mostrar qualquer coisa, ou abrir as comportas do céu, Ele vai derramar sobre a sua vida. Assim como Ele fez com o João. O João estava o quê? Preso. Não estava preso? Qual que é a possibilidade de acontecer alguma coisa ali com ele? Nenhuma. E Deus foi lá e abriu as comportas do céu. Falou que ele teve a visão. Ali ele vai escrever as 7 cartas de Apocalipse, e mais algumas outras visões. Agora eu vou voltar para Filadélfia. A Filadélfia era uma igrejinha muito pequena. Era uma cidade pequena. Era uma igreja que... A cidade era uma cidade totalmente desestruturada. Por quê? Porque, historicamente falando, Filadélfia foi a que sofreu mais terremotos durante 20 anos, mais de 20 anos. Então, o que acontecia? Ela construía e derrubava. Construía e o terremoto vinha e derrubava. Só que teve um rei
em Pérgamo, que é outra carta que João vai falar, que é a cidade de Pérgamo, que é o quê? Ele tinha um irmão chamado Filadelfo, bem parecido. Ali ele vai construir, ele vai edificar uma cidade para o irmão dele. Então fala assim, ó, é para você. É aí da onde vem a tradução da palavra Filadélfia, vem de amor fraternal, filéus. E nessa noite eu quero perguntar, como que será que nós temos o amor com os nossos irmãos, um com o outro? Será que nós estamos tendo o nosso amor edificando o irmão? Eu vou contar uma situação. Se eu não me engano, foi no sábado, foi o encerramento do curso de casais. A gente foi na churrascaria, tal, tranquilo. Aí veio um irmão, o garçom servindo carne, tinha um irmão do meu lado, o pastor Daniel estava do outro. E a gente estava ali, eu estava com uma camiseta branca e com uma calça clara. Aí o garçom veio de um lado, ele estava cortando um pedaço de carne e caiu um pouquinho de gordura na calça. Eu falei, até aí, tá tranquilo. Aí ele voltou de novo, do outro lado, ele estava cortando, só que em vez dele começar a cortar de baixo, ele começou a cortar de cima. Aí logo aquele pedacinho que ele estava cortando, caiu. E tinha uma pocinha de gordura na bandejinha dele, do jeito que bateu ali, já caiu na minha camisa, caiu na calça. Aí a pastora estava de frente comigo, eu falei, nossa, ele derrubou. Aí ela falou assim, mas também você não toma cuidado? Aí eu falei, uai, o que eu tenho a ver com isso? É ele que derrubou, não fui eu. Até ali, eu falei, meu Deus do céu. Aí aí tinha acabado o jantar, a gente estava indo embora, eu estava manobrando o meu carro, a gente estava falando algumas coisas e tal. Aí eu fui falar da fatídica situação, falei, ó, o rapaz derrubou, e eu fui começar a falar. Aí eu falei assim, na hora o Espírito Santo me constrangeu. Falou, ele estava te servindo. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Eu estava conversando com o carro, falei, me perdoa. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, prosperar a vida dele. Ali ele estava trabalhando, um acidente acontece, então multiplica onde ele colocar as mãos dele. E aí eu fiquei pensando, falei assim, quantas das vezes as pessoas estão nos servindo e nós às vezes falamos assim, pô, o irmão derrubou um pedacinho de coisa na minha roupa. Nossa, porque na hora eu fiquei chateado. Estava com a minha roupa branca, mas aí eu fiquei mais depois chateada, pastora. Você não toma cuidado. Como se eu tivesse a culpa. Aí eu falei assim, não, senhor, não. Deixa quieto. Abençoa a vida dele, que ele prospere na vida dele. Olha, eu libero o perdão para você, tá? E aí o Espírito Santo me constrangeu. Quantas das vezes as pessoas estão tentando nos servir, estão tentando dar o seu melhor, e às vezes nós não olhamos com o olhar de Cristo para essa pessoa. Falamos assim, nossa, essa pessoa errou, essa pessoa derrubou algo em mim. Será que nós estamos tendo a mesma misericórdia para com ela do que Cristo teve conosco? Será que nós estamos tendo? Voltando na cidade, amém? Vocês estão aí? Que isso, gente, vocês estão com a cara desanimada. Ó, duvido que se fosse para estar no cinema agora, que horas são? 9 horas da noite assistindo Homem-Aranha, todo mundo estava dando risada. Então, Então ali, igual eu falei do rei Atos, ele patenteou aquela cidade para o irmão dele, um amor fraternal. E aí a palavra do Senhor vem falar aqui, ó,
ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da minha cidade. O nome é. Então, vai falar que, historicamente falando, que Filadélfia era uma cidade pequena. Por ela ser pequena e ter esses abalos sísmicos de constrói, levanta, ela foi trocado o nome dela ao longo da história por várias vezes. Vieram alguns imperadores romanos, trocaram o nome dela até chegar esse ponto. Aí você fala assim, pô pastor, o que isso aí tem a ver? Aí tipo assim, será que nunca ninguém trocou seu nome? Pô pastor, nunca ninguém trocou meu nome. Tem certeza? Às vezes as pessoas falam assim, pô, ó o irmão atribulado vindo aí. Ou, nossa, essa pessoa aí não vai dar em nada. Pô, ou ó o desviado chegando. Será que nunca ninguém trocou os nossos nomes? Nunca ninguém rotulou nós? Porque na minha família, as pessoas falavam assim, pô, o Henrique, eu era tranquilo. O Henrique nunca, não vai ser nada na vida, não vai ser ninguém. Nada. Será que as pessoas nunca fizeram isso com vocês? Ou conosco? E, às vezes, por conta disso, nossa alma vai ficando amargurada, vai ficando azeda, nós não queremos saber de mais nada, de igreja, nós não queremos saber de nada. Aí você fala assim, pô pastor, é fácil falar. Pô, não é não. Vou contar outra situação. Teve uma vez que eu estava conversando com a pastora, falei assim, com a pastora não, sentei com o pastor André, falei, pô pastor, preciso conversar com o senhor, 2 dedinhos de prosa. Aí eu fui conversar com ele, falei, pô pastor, minha alma está azeda, amargurada. É tantas críticas, há tanta rótulo sobre a minha vida, ou que minha alma azedou de um jeito que eu não quero ver ninguém, não quero saber de ninguém, não quero fazer nada. Mas será que às vezes você está sentado aí e não está passando pela mesma situação? Aí você fala assim, pô pastor, mas o que isso tem a ver? Eu cheguei para o pastor André e falei assim, pô pastor, preciso de um aconselhamento. Você não consegue me aconselhar? Sentei com ele, filho, assim, me aconselhou. E às vezes a nossa alma está azeda e nós vamos buscar conselhos de quem? Do passarinho, do periquito, da vizinha, do vizinho, do amigo. Não estou falando que isso seja errado, mas será que essa pessoa que você está expondo, esse azedume da sua alma, vai poder te ajudar? Porque eu falava para o pastor, e o pastor falou assim, eu não quero falar com ninguém, porque minha alma está azeda de um nível que eu posso contaminar outra pessoa. Então, para mim não acontecer isso, eu quero ficar quieto. Mas eu tive que chegar numa pessoa, a quem Deus colocou. O nosso pastor falou assim, pô pastor, ele foi lá e me aconselhou. Será que por muitas das vezes a gente não fica com a alma azeda e fala assim, pô, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém? Isso é muito ruim para quem? Para nós mesmos. Porque nós não conseguimos desenvolver, nós não conseguimos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, nós não conseguimos. Nós ficamos literalmente estagnados, parados. E isso, quem está perdendo? Um é nós. 2 é o reino. Porque eu acho que chegou um momento que nós não temos mais tempo a perder. Eu estava falando que esses dias com o pastor Gleick, eu falei, pô pastorzão, a gente entrou nos assuntos das conspirações. Eu falei, cara, as forças das trevas, elas se articulam de uma forma que é surreal. E eu falei assim, pô, e por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos ser alicerce um do outro para que o nome de Jesus seja glorificado? Nós conseguimos
ajudar outras pessoas, porque em algum lugar, em algum momento, tem uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que você está passando agora. Em algum lugar tem uma pessoa com dificuldade financeira, tem uma pessoa que está com o casamento todo destruído, tem uma pessoa que às vezes o filho também pode estar todo destruído, a casa, tudo, não tem nada. E aí às vezes a gente se esconde dentro da caverna e fala assim: pô, Deus, não quero mais não quero saber. E às vezes a nossa alma fica machucada, ferida. E eu quero te convidar nessa noite. Fala assim: pô, pastor, eu estou com a alma machucada, ferida. A gente vai orar por você. Pô, pastor, foi o meu pai que fez essa situação. Eu quero te dar um abraço de pai. Pô, pastor, foi a igreja que me machucou. Eu quero te dar um abraço de pastor nessa noite. Para zerar, para a gente poder crescer, romper, para a gente dar prejuízo para as trevas. Ó, o tablet está me ajudando hoje, hein? Então, voltando nos rótulos, o seu nome não é o título que te deram, não é qualquer outra coisa que não seja o seu nome. O seu nome, Pastor Evair, está escrito no livro da vida. Não é, eu acho que é ele, não. O pastor Tocha, ele chega, o ambiente muda, diferente. Não, é o seu nome, está escrito no livro da vida. Então, se por algum momento, ou por alguma circunstância, ou adversidade da vida, que Satanás venha jogar sobre você, ou tentar usar pessoas para falar assim, e você fala assim: não, o meu nome, o que a palavra fala? Que o meu nome está escrito no livro da vida. E aqui ele vai falar, deixa eu voltar de novo. Peraí. Tirei daqui. Ele vai falar no versículo 12. No versículo 2: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Aí você fala assim: pô, pastor, coluna, nome? Nome, a gente remete, igual eu falei de Filadélfia, ficava trocando de nome toda hora. E coluna? Por que coluna? Porque Filadélfia era uma cidade totalmente desestruturada, não era igual outras, não era igual Éfeso, que era numa cidade portuária, então ali tinha uma estrutura, tinha um comércio, não era igual Esmirna, não era. Éfeso era uma cidade agrícola, ela tinha muitas vinhas, mas não tinha algo diferente. Por quê? Por conta dos terremotos, que construía e desconstruía, construía e desconstruía. Aí você fala assim: pô, pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu profetizo sobre sua vida que você vai ser coluna onde você for. No seu trabalho, no seu serviço, dentro da sua casa. Você vai ser coluna. Quando nós estamos firmados, alicerçados na videira verdadeira, em Jesus Cristo, nós se tornamos uma coluna inabalável. Inabalável. Aí, um pouco mais para cima, estou fazendo de trás para frente, ele vai falar sobre as sinagogas de Satanás. Aí você fala assim: ô pastor, o que é sinagoga de Satanás? Será que às vezes nós
não estamos nos reunindo para falar às vezes mal do irmão? Ou para fazer um comentário? Será? Porque igual eu contei esse tapete aqui vai acabar derrubando. Igual eu contei no começo. Eu ia falar do irmão. Eu ia. O Espírito Santo me constrangeu. Será que nós estamos nos policiando para não falar mal do irmão? Satanás, ele vem... A palavra Satanás, ele tem algumas traduções. Opositor. O que mais? Opositor, adversário. Então, tipo assim, será que nós não estamos nos tornando opositores dos nossos irmãos? Porque, irmãos, é muito fácil chegar aqui e falar assim, pô, Deus está falando aqui, ó, eis que tem uma porta aberta para você, ó, você vai receber casa, carro. Mas a porta que ele está falando aqui é a porta dos céus. A Bíblia vai falar aqui, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Será que nós não estamos falando mal dos nossos irmãos? Porque assim, ó, na minha visão, quando a gente fala que nós somos cristãos, nós temos que ajudar um ao outro, ser ferramenta. Arão e Ur, ó, se seu braço está caindo, eu vou te levantar. Pô, você está chorando? Vamos chorar junto. Precisa de uma oração? Vou orar pela sua vida. Não se opor contra. Então, Cristo tem a porta, está na nossa frente, mas muitas das vezes não enxergando. Ele fala assim que, eis que tem uma porta diante de ti. Mas às vezes nós não enxergamos. Será que às vezes falta a gente falar assim, pô, Senhor, abre os meus olhos para me ver a porta que o Senhor quer que eu entre. Abra a porta. Porque aqui, nessa carta de Efésios, ele está falando do quê? Ele está falando da porta dos céus. A gente tem, para mim, pode ser derramado várias portas, e nada contra. Mas tem duas portas que a gente tem que ficar e ser extremamente cuidadosos. É a porta do céu e a porta do inferno. Se uma fechar, a outra está aberta. Se ela estiver aberta, a outra fechou. Então, se Deus fosse escrever uma carta para nós, que tipo de carta ele escreveria? Será que, ó, estou contente com as suas ações? Estou contente com o que você está fazendo? Ou ele ia falar assim, ó, não vai rolar não. Então, que nessa noite nós possamos ter o coração de Cristo, ter a mente dele, para que nós possamos olhar como ele, para que nós possamos, na hora que um estiver caindo, o outro ajudar, para que nós possamos conseguir adentrar nos céus naquele grande dia. Porque a Bíblia vai falar, irmãos, ó Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Ele não vai falar assim, ó, em teu nome eu tentei curar, eu tentei profetizar. Não, eu curei, eu profetizei.
Aí ele vai falar o quê? Afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, que nessa noite nós possamos nos articular como cristãos, ter o coração de Cristo. Eu sei que por muitas das vezes eu falo assim, pô pastor, mas é difícil, tem umas almas cebosas lá no meu serviço. Mas fala assim, Senhor, se não for a tua misericórdia, se não for a tua graça sobre mim, eu não consigo. Porque Paulo vai falar o quê? Paulo fala assim, Senhor, me cura. Aí a Bíblia vai falar assim, ó, Senhor curou Paulo? Não, aí ele chamou a segunda vez, Senhor, me cura. Na terceira vez, Senhor, me cura. E Jesus fala o que para ele? A minha graça te basta. A graça nada mais é do que ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Às vezes nós temos um temperamento mais difícil, um pouco mais chato. Ou às vezes nós temos um temperamento, não sei, e Deus está falando assim, pega meu temperamento. Pega o meu amor, pega a minha paciência, porque é aquilo que eu falo para a Rafaela, para quem não sabe, eu e a Rafaela a gente trabalha junto, né? Para sorte dela. E tem umas almas lá no serviço que eu vou falar assim, Senhor, é fácil a gente amar quem é o vaso aqui que está tocando? É fácil amar. Agora, as pessoas que perturbam a gente, cara, não é fácil não. Tem hora que dá vontade de fazer um esganamento santo nele. Mas fala assim, Senhor, me dá a tua graça, me dá o teu amor, me dá a tua paciência. E aí a Bíblia vai falar assim, aquele que persevera. É perseverança. A Bíblia é perseverança. É perseverança, é paciência. Então, que nessa noite nós possamos ter perseverança, paciência, para que Deus possa derramar a graça dele sobre as nossas vidas, para que naquele grande dia ele possa nos chamar. Em Apocalipse 3 vai falar, em 3, se eu não me engano 20, vai falar assim, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e ceiarei com ele. Será que nós estamos deixando Jesus entrar e ceiar conosco? Será que nós estamos sendo sensível à voz dele? Porque, irmãos, eu acho que eu estava conversando, não lembro com quem. Eu falei assim, daqui para o futuro, que nem fala, daqui para frente eu acho que é só para trás. E as coisas vão começar a piorar. E será que nós estamos prontos? Será que nós vamos ser perseverantes quando as coisas começarem a piorar? Porque assim, ó, a Bíblia toda ela é uma série, ela é uma grande série, igual a Netflix. Aí chega Apocalipse, final, e aí depois capítulo 1 final, e depois tem o capítulo 2 final.
E na hora que chegar os 2, a coisa vai dar uma estreitada. E será que nós vamos ter essa perseverança e essa sensibilidade para que nós possamos entrar para ceiar com Jesus? Então, irmãos, que nessa noite, Jesus, eu profetizo sobre sua vida, que nessa noite Ele abra a porta. Se você estiver precisando de cura, se você estiver precisando de alguma provisão, de provisão, se você estiver precisando de uma palavra, de um abraço, se você quiser me procurar aqui, pastor, estava precisando de um abraço, ou uma oração, estou à disposição, para que você saia daqui curado, liberto, para que você possa ser uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. O nosso objetivo aqui, irmãos, às vezes a gente vem aqui, os pastores, os nossos objetivos não é saber o que vocês têm, sua vida profissional, não. Nós queremos saber como o seu coração está, como você está. Você está bem? Será que nós podemos servir vocês? Para que, não para que a placa Ministério Plenitude cresça. Glória a Deus, crescer, amém. Mas para que o reino, para que a palavra do Senhor, para que Jesus possa alcançar vidas, transformar vidas. Você está aqui, você já passou por alguma dificuldade na sua vida, não passou? Você deseja essa mesma dificuldade para outra pessoa? Sim ou não? Estão dormindo, sim ou não? Então por que nós não fazemos coisas diferentes para tentar alcançar as pessoas? Então, irmãos, que nessa noite nós possamos sair daqui curados, com o coração sensível à voz do Espírito Santo, com o temor dele. Se coloca de pé. Pai, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, Senhor, eu não conheço, Senhor, o coração dos teus filhos, eu não conheço a intimidade, mas, Senhor, o Senhor sonda o coração de cada um, o Senhor sabe as dificuldades, as adversidades. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa derramar, Senhor, cura, o Senhor possa, Senhor, trazer a provisão. Pai, Senhor, para que eles possam, Senhor, ser curados e para que eles possam, Senhor, entender que eles são ferramentas e ferramentas poderosas nas mãos do Senhor. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, para entristecer a mente, o coração, vem, Senhor, trazendo sofrimento, Senhor, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, derrama, Senhor, o bálsamo, Senhor, de Gileade sobre eles. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa guardar, Senhor, cada um, que o Senhor possa guardar tudo aquilo que eles chamam de meu. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus eles possam entender, Senhor, que eles são uma ferramenta, Senhor, poderosa, Senhor, nas mãos de Ti. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus, guarda eles, protege eles, livra eles, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome